Boa tarde a todos. Estamos aqui iniciando mais uma aula, no dia 17 de setembro de 2020, às 16h10. E, a aula de hoje trata de solução gráfica de problemas de programação linear, quando a gente tem duas variáveis de decisão no problema de programação linear. Okay? A qualquer momento, se alguém tiver alguma dúvida, pode chamar a atenção aqui pelo chat. Ou melhor pelo áudio, tá certo? Porque eu estou visualizando só os slides, de vez em quando que eu dou uma olhada lá no chat, ok? A aula está sendo gravada, né? Ok? Então, a gente vai ter uma introdução, a gente vai ver um exemplo didático, momento Tora. Tora é um software que acompanha o livro texto da gente, que é do Darra. Tem um exercício de fixação, que é para vocês desenvolverem, apresentar uma solução, vocês mesmos, e um momento Tora para vocês resolverem o problema usando o software Tora também, certo? Esse exercício, ele será deixado para vocês resolverem e amanhã, à tarde, no horário de atendimento, a gente pode tirar algumas dúvidas ou, eventualmente, na próxima aula também a gente tira uns 15, 20 minutos para a gente esclarecer dúvidas, tirar dúvidas e ver se você já consegue resolver esses problemas pela solução gráfica, quando tem duas variáveis de decisão no PPL. Então, o que aconteceu? Nas aulas anteriores, a gente transpôs uma realidade para um modelo matemático, certo? A gente tinha uma situação, um problema, e esse problema a gente contextualizou e verificamos que poderia representar esse problema por um modelo matemático. E esse modelo matemático, ele recaiu num tipo de programação linear, um problema de programação linear. A modelagem recaiu para um problema de programação linear, tá? E a modelagem é um segundo passo num processo de estudo de pesquisa operacional, né? Na verdade, o primeiro passo é definir um problema, né? Tá? Especificar o que a gente pretende resolver. É o primeiro passo de um estudo PO. O segundo passo é modelar, é transferir a realidade para uma linguagem matemática, é a modelagem. E o terceiro agora, sim, aí a gente viu já que a modelagem dos problemas anteriores recaiu como sendo de programação linear, né? E agora a gente vai para o terceiro passo, que é resolver o modelo, né? Resolução do modelo, a resolução, tá certo? Então, inicialmente, a gente não estava preocupado em resolver, a gente estava preocupado em modelar, transferir a realidade, o problema real, para uma linguagem matemática, e não ainda encontrar a solução. Agora, não, a gente tem já o modelo, vamos supor que já tem um modelo matemático, e a gente quer resolver esse modelo, tá certo? Sendo que esse modelo que a gente vai resolver, ele vai ser de programação linear, tá? E a gente vai considerar inicialmente problemas PPLs que envolvem apenas duas variáveis de decisão. E aí, por conta disso, a gente pode trabalhar com soluções gráficas, tá? Porque se for três variáveis de decisão, a gente vai ter que representar o problema de maneira tridimensional, num gráfico, num gráfico de maneira tridimensional. E começa a ficar complexo a resolução do PPL através do método gráfico. Tá? Quando a gente tem quatro variáveis de decisão ou mais, aí já não dá para a gente resolver graficamente. Só é possível algebricamente, porque a gente só tem uma visão, só é possível desenhar até a dimensão tridimensional que a gente consegue visualizar, certo? Quatro ou mais, então a gente vai para a solução algébrica, que a gente vai estar na frente, que é o método simplex. Outra vez de sistema de equações lineares. E, na verdade, tudo está relacionado. Está toda uma teoria de álgebra linear, de sistema de equações lineares. Então, vamos ver o problema como exemplo, solução gráfica.
para o problema da fábrica 1. Só para a gente lembrar um pouco, né, o que falava o problema da fábrica 1? Dizia que o dono de uma empresa desejava saber as quantidades dos produtos A1 e A2 que devem ser produzidas para que a receita bruta fosse o maior possível, né? Então, uma fábrica que produzia 2 artigos, A1 e A2, né? E o dono quer saber quantos artigos A1 e A2 devem ser produzidos, de tal forma que o lucro seja o maior possível. Só que aí tinha algumas restrições, né? Porque existiam as matérias P1, P2, P3 para produzir, né? Esses artigos. E aí tinha uma limitação desses produtos, dessas matérias-primas, P1, P2, P3, né? E a gente devia respeitar essas restrições. Podia produzir no máximo, não sei, 10 unidades para matéria P1, não sei quantas unidades de matéria P2. E a gente verificava que o total a ser utilizado em cada uma das matérias era o quê? Uma parte usada para produzir artigo 1, aí mais outra parte utilizada para produzir artigo 2. Somando, dava o total utilizado do certo da matéria-prima, né? Que fosse no máximo, ou seja, menor ou igual que um total disponível daquela matéria-prima. Então, a gente vai ver o resumo desse modelo logo à frente. Então, a gente já apresentou o modelo Professor, matemático. Oi? Sim? licença, é porque tem gente querendo entrar na sala. Ok. Obrigado. Qualquer coisa me avise por áudio, porque eu estou no slide e eu não visualizo. Tá certo, professor, obrigada. Ok. Então, a gente já viu um modelo matemático para representar essa realidade, esse problema da fábrica 1. E a gente viu que recaiu num problema de programação linear, que é um modelo adequado para representar essa realidade. Daí, agora a gente vai buscar a solução do PPL pelo método gráfico. Por que pelo método gráfico? Em particular, porque esse problema tem apenas 2 variáveis de decisão, né, possibilitando uma visão gráfica bidimensional do PPL, certo? Então, vejam, não confundam assim, o número de variáveis de decisão com o número de restrições. O problema pode ter, por exemplo, 3 restrições, 4, 5 restrições ou mais. Porém, pode ser baseado em apenas 2 variáveis de decisão. Uma quantidade de x1 mais uma quantidade de x2, certo? X1, x2 são as 2 variáveis de decisão. x1, quantidade de artigo 1, x2 é quantidade de artigo 2. Certo? Então, a gente lembra que o modelo de PPL que a gente chegou para a fábrica 1 foi o seguinte, ó, maximizar o lucro, que é o quê? É 200 vezes x1 mais 300 x2, sujeito à restrição de 2x1 mais x2, no máximo 20, menor ou igual que 20. Que é 20 matéria-prima P1 que tem disponível. Para matéria P2, a gente utiliza apenas para produzir artigo 1. Por isso que tem 4x1. A gente, na verdade, utiliza 4 unidades do artigo da matéria-prima para cada unidade do artigo 1. Que aí cada unidade é x1. Então, fica 4 vezes x1. E não usa matéria-prima P2 para produzir artigo 2. Por isso que aqui está em branco, né? Seria mais 0x2. Né? Então, fica 4x1 menor ou igual a 32. Então, aqui tem a terceira restrição. E percebam, como eu falei há pouco, ó, tem 1, 2, 3 restrições. Né? O que não significa 3 variáveis de decisão. Na verdade, só temos 2 variáveis de decisão, x1 e Professor, x2. você deixa eu ir Sim. apresentar. O quê? Você deixa eu ir apresentar. Não está aparecendo a apresentação, é? Não, não, tá aparecendo não. Mas toda a apresentação, tudo que eu falei não apareceu? Não, só foi agora. Tá, o modelo, né? Tá travando aqui, só um minuto, viu? Professor, licença, aproveitando que o senhor interrompeu um pouquinho, tem gente querendo entrar na sala, tá só carregando. Eu vi, deu uma travada aqui no computador.
Eu vou permitir alguns e voltar para a apresentação. Tá? Tem gente chegando. E a apresentação travou. Tá? Mais alguém chegando? Tem alguém chegando ainda? Tá. Se alguém chegar mais na sala, aí me avise, ou qualquer outro problema, por favor, me avise. Voltando a partilhar. Estão vendo a tela? Sim. Pronto. Então, esse é o problema da fábrica 1 modelado, né, como sendo de programação linear. Maximizar esta função objetivo, né, onde a gente percebe que tem duas variáveis de decisão, x1 e x2, que é a quantidade a ser produzida do artigo 1 e x2 a quantidade a ser produzida do artigo 2. Percebo que tem uma, duas, três restrições, o que não significa que temos três variáveis de decisão. Na verdade, apenas duas, que é x1 e x2, quantidade de artigo 1 e quantidade de artigo 2, tá? Com três restrições. O que define variável de decisão são aquelas quantidades que a gente desconhece e que desejamos determinar, encontrar. Qual deve ser a quantidade, os valores dessas variáveis de decisão, para que a solução seja a melhor possível. Ou seja, otimize a função objetivo, que pode ser maximizar, por exemplo, o lucro ou minimizar um certo custo. Ou maximizar qualquer outra função, qualquer outra característica que a gente tem interesse. Certo? Então, esse modelo aqui de PPL, como tem duas variáveis de decisão, a gente pode resolver como sendo pelo método gráfico. Ok? E é isso que a gente vai ver a partir desse momento. Uma solução manual. Aí, depois eu peço que vocês tenham caneta e papel, se puderem pegar aí, estiver próximo, tá? E uma réguazinha ou algo parecido, que dê para acompanhar aqui a solução. Certo? E depois desse exemplo, tem um exercício de fixação que vocês vão resolver, certo? E até amanhã a gente pode tirar umas dúvidas aqui na aula de atendimento. Okay? Então, vamos ver aqui. A gente vai reescrever aquele modelo aqui. Tá? Vejamos. O modelo é maximizar 200x1 mais 300x2. Só um minuto. Nós queremos maximizar 200x1 mais 300x2, não é isso? Sujeito a vamos ver, 200, 300, 2 mais x2 menor ou igual que 20, sujeito a 2x1 mais x2 menor ou igual que 20, menor ou igual que 20, 4x1 menor ou igual que 32, x2 menor ou igual que 10,
x1, x2 maiores ou iguais a zero. Certo? Esse é o modelo de programação linear. Tá bom? Então, a gente vai transformar essas informações para um gráfico. Tá? Para isso, a gente vai pensar que essa primeira restrição eu vou chamar de R1. Tá? Aí, essa segunda restrição a gente vai chamar de R2. R2. R1, R2. Né? São 3 restrições? Isso, 3, X1. E essa aqui vai ser R3, terceira restrição. Por que isso? A gente vai pensar que cada uma dessas restrições vamos estar associada a uma reta. Tá? A uma reta. E a gente vai identificar no plano cartesiano, né, quais são os pontos, os valores de x1, x2 que vão satisfazer essa restrição. De tal forma que 2x1 mais x2 seja no máximo 20. Né? 4x1 menor ou igual que 32, no máximo 32. E x2 no máximo 10. E x1, x2 no mínimo 0. E a gente vai identificar a região viável, que é o conjunto que satisfaz. É o conjunto dos valores x1, x2 que satisfaz as 3 restrições simultaneamente, é a região viável, que a gente chama. Conjunto dos pontos que satisfaz a todas as restrições simultaneamente. É a definição de região viável. Tá? Pode anotar isso aí. E depois a gente vai verificar, dentre os conjuntos, os valores x1 e x2 que satisfaz a todas as restrições simultaneamente, qual é que leva a um valor máximo do lucro, Z, que é o lucro. Tá certo? Então, vamos aqui passar para a parte gráfica. Alguma pergunta até aqui? Deixa eu ver aqui. Só uma noção que eu vou ter. Então, vamos aqui analisar. Eu vou, então, passa-se. Só um minuto. Tenha um pouco de paciência aqui, para a gente ter desenhar aqui um software, ainda não tenho muita prática na mão. Então, a gente vai desenhar um plano cartesiano, correto? E aí a gente tem aqui um eixo x1, no eixo x a gente vai colocar a variável de decisão x1. No eixo y, a gente vai colocar a variável de decisão x2. E aí eu vou colocar de 2 em 2 aqui. Não sei se acho que eu deveria ter colocado mais embaixo, sabe? Só um minutinho. Talvez eu precise mais de espaço lá para cima. Ok.
Então, aqui, x1 tá? Então, como eu falei, a gente vai pensar que cada uma dessas restrições está associada a uma reta, tá? Então, a primeira restrição é 2x1 mais x2 igual a 20, né? A gente tem uma equação, e não uma inequação. 2x1 mais x2 igual a 20. Então, a gente vai colocar aqui. R1, nós temos o quê? 2x1 mais x2 igual a quanto? Aqui tem 2x1 mais x2 igual a 20. Pronto, então, na restrição 1. Então, a gente vai fazer o seguinte, se x1 igual a 0, quanto vai valer x2? Quanto vale x2? 20. 20. Certo? Se x2 igual a 0, quanto vale x1? 10. 20 mil por 2, 10. Certo? Por que eu fiz isso? Porque aí eu tenho um ponto 0, 20, certo? E o ponto 10, 0. E aí, o que eu posso fazer com 2 pontos? Uma reta. Uma reta. Através de 2 pontos, eu ligando os 2 pontos, eu posso traçar uma reta. Então, eu vou traçar esse ponto, essa reta, do ponto 0, 20 até o ponto 10, 0. Então, vamos lá. 0, 20, onde seria o 0, 20? E nós temos aqui o ponto 0. O x1 igual a 20, vamos colocar aqui, só um minuto, vamos ver aqui. 0, 20, 10, 0. x1 igual a 0. Vou colocar de 2 em 2, de 3 em 3. Suponho que aqui seja 10 e aqui 20. De 3 em 3 quadrinhos. Então, 0, 20 fica aqui, né? Vamos colocar uma cor diferente. Zero 20. O outro ponto é 10, 0. Então, de 3 em 3, aqui eu tenho o ponto 10 e 20. O outro ponto é 10, 0. x1 igual a 10, x2 igual a 0. Então, 10, 0, vou aqui, x1 igual a 10, x2 igual a 0. Então, tem esse outro pontinho aqui. Ligando os dois, eu teria isso aqui. Vamos estender esse ponto aqui. Pronto. Então, eu tenho essa reta que é associada à restrição 1. Restrição 1. Ok. Agora, a gente vai querer saber em qual região
se acima dessa reta ou abaixo dessa reta, tá? Quais os pontos x1, x2, tá? Dos pares x1, x2 que satisfaz a primeira restrição, se é para cima ou para baixo. Para isso, a gente vai selecionar um ponto qualquer no plano e verificar e fazer a seguinte pergunta. Se eu colocar um ponto aqui para cima, esse ponto satisfaz, o ponto x1, x2, satisfaz a restrição 1? Qual é a restrição 1? O que fala a restrição 1? A restrição 1 diz o seguinte, que 2x1 mais x2 tem que ser no máximo 20. Se a resposta for positiva, aí a restrição é satisfeita para toda a região acima dessa reta. Se for negativa, a restrição é satisfeita para o lado contrário dessa região que está acima da reta, ou seja, para baixo, certo? Se eu pegar um ponto aqui embaixo, o ponto satisfaz a restrição? Se a resposta for positiva, o conjunto de pontos que satisfaz a restrição é tudo para baixo. Se a resposta for negativa, então os pontos só satisfaz para cima, lado oposto do que eu estou pegando. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, 0, 0. Né? O 0, 0. Tá? Vamos aqui. Somente. x1 igual a 0. E x2 igual a 0. Faz com que 2x1 mais x2 que é igual. Quanto é? 2 vezes x1, 2 vezes 0, mais 1 vezes 0. De onde vem 1? Que é 1 vezes x2. Né? X, que é igual a x2. Então, isso aqui é 0. Tá? Quando os pontos são 0, 0, né? O ponto é 0, 0, aí isso aqui dá 0, né? Essa equação aqui dá 0. Então, isso aqui é menor ou igual que 20? É menor ou igual que 20? Resposta, sim. Isso implica... A resposta, sim. Isso implica que as restrições, os pontos que satisfazem, né, vai ser para baixo ou para cima? Porque eu peguei o ponto aqui, ó, no 0, 0. Ó. Aí, com a explicação que eu dei para vocês, o 0, 0 satisfaz a primeira restrição, sim ou não? Sim, professor. Sim. Então, os pontos que satisfazem a primeira restrição é para baixo. Aí eu vou denotar aqui para baixo. Qualquer ponto que eu pegar abaixo desta reta vai satisfazer a primeira restrição. Ou seja, 2x1 mais x2 vai ser menor ou igual que 20, tá certo? Qualquer ponto abaixo desta reta. Por exemplo, se eu pegasse 20, 20, certo? Se eu pegasse aqui, ó, 20, 20, o ponto 20, 20. Só para dar um exemplo. 20, 20. Aí, como é que fica aqui a restrição? Ó, 2 vezes 20, 40. Mais 20, 60. 60 não é menor ou igual que 20. Então, foi uma resposta negativa. 60 iria ficar, ó, 60 menor ou igual que 20. Isso aqui seria uma resposta não. Não é menor ou igual que 20. É negativo. 60 não é. Então, o ponto 20, 20 está numa região que não satisfaz a restrição a restrição para a primeira reta, tá? Então, como foi negativo nesse ponto, qual é a região que vai satisfazer?
a para baixo da reta, e não aqui para cima. Se fosse positiva, seria aqui para cima, setinha para cima. Como foi negativo, setinha para baixo. Tá? Então, sempre quando a resposta for positiva, aí setinha para o lado que for positivo. Se for negativo, setinha para o lado oposto. Negativo, oposto. Positivo, mesma direção. Ok? Alguém deixou de entender essa parte? Alguém quer perguntar? Professor, Sim. você pode repetir novamente, por favor? Qual parte? Nessa parte onde fala da restrição, da condição. Desde o início Não, nessa última que você falou aqui agora. do 2020? Sim, Tá. Essa é pegando o ponto 00, você entendeu? entendi. Né? Entendi. Pronto. Pois é, porque no ponto 00, o que aconteceu? Quando eu peguei um ponto 00, apliquei na equação, aí encontrei zero. E o zero é menor do que 20. Aí, como a resposta é sim, aí eu venho aqui no gráfico, observo, ó, o 00 está para baixo da reta. Então, a setinha é para baixo. Qualquer ponto abaixo dessa reta vai satisfazer a primeira restrição, certo? Agora, eu vou dar um exemplo assim. Não, vamos supor que eu não chutei o 00. Eu vou chutar um ponto 2020. Aí vamos ver o que acontece. Vou apagar aqui. Ó, como foi restrição, para baixo da reta, certo? O 00. A restrição foi para baixo da reta. Então, agora vamos... Se fosse 2020, o que teríamos? Teríamos 2 vezes 20, que é aqui dessa reta, ó, 2 vezes x1. x1 é 20, mais 20, que é o x2. Isso é igual a 60. 60 é menor ou igual que 20? Ó, aí a resposta é o quê? Sim ou não? Não, né? Professor, o senhor parou de apresentar de novo. Parou, foi? Foi, agora. É a conexão que está caindo aqui. Eu vou dar uma saída aqui da apresentação. Está tentando reconectar. Paciência, paciência. Aqui está processando.
Espera que tá bem lento aqui, viu? Olá, ainda estão por aí, vocês? Estão me vendo? Sim, professor. Sim, professor. Só agora que a internet está voltando aqui. Saudade da aula presencial, que não tem esse empecilho. Voltaram a visualizar a minha apresentação? Sim, professor. Tá. Continua gravando. Tá? Então, veja só. Essa primeira parte aqui do x1, x2, x1 e x2 igual a zero, vocês entenderam, né? Perceberam que 0 é menor ou igual que 20, minha resposta foi sim. Portanto, a seta, tá? A região que satisfaz a primeira restrição é para o lado onde tem o ponto x1, x2 igual a zero, 0, 0. Então, chegou aqui, ó, o 0, 0 está para esse lado, para baixo da reta. Né? Então, todos os pontos abaixo satisfaz a restrição, da primeira restrição. Tá? Agora eu vou colocar se eu chutasse um ponto acima da reta, por exemplo, 20, 20. Se eu chutasse o ponto 20, 20, eu teria para esta reta 2 vezes 20 mais 20. 2 vezes 20 mais 20, que dá 60. É menor ou igual que 20? Eu pergunto. Aí a resposta é não. Consequentemente, tá? Restrição é para o lado oposto. É para o lado oposto. Do ponto 20, 20. Certo? Então, qual é o lado oposto do ponto 20, 20? Ó, toda a região, o lado do ponto 20, 20 é acima da reta. Então, o lado oposto é para baixo. Ó. Por isso que eu coloquei setinha para baixo. O 20, 20 está acima da reta. E o lado oposto, como a minha resposta foi negativa, então vem para baixo da reta. Compreendeu? Quem foi que perguntou? Foi eu. Entendi sim, professor. Obrigado. Adriel, né? Agora deu para entender, né, Adriel? Deu. Tá certo. Então, vejamos. A gente vai proceder da mesma forma para as outras restrições, tá certo? Então, vamos lá. Agora, eu peço a ajuda de vocês já para ir testando os nossos conhecimentos. Então, isso foi para a primeira restrição. Na segunda restrição, nós temos uma reta associada, que é 4x1 igual a 32. Não é verdade? Porque x2 não existe aqui, é 0 vezes x2. Então, fica 4x1 igual a 32. Então, a gente vai fazer. Vejamos aqui. 4x1 igual a 32. Então, na segunda restrição, 4x1 igual a 32. Ó, percebo que aqui eu só tenho uma variável, certo? Então, na verdade, x1, x2 não dá para ficar em x1 não dá para ficar em função de x2. Não depende do valor de x2. Então, x1 vai ser uma constante. E
para qualquer valor de x2, x1 vai ser um único valor. O que acontece? E x1 é igual a quanto aqui? X1 igual a 32 dividido por 4, 8. dá 8. Agora, x1 é igual a 8 para todo valor de x2, concordam? Certo? Por quê? A equação aqui, a gente percebe que a equação só depende de x1, independe do valor de x2. Então, x1 igual a 8 para qualquer valor de x2. E como é que a gente vai representar esta reta, essa restrição, lá no nosso gráfico, no plano cartesiano? Então, x1 igual a 8, eu vou colocar aqui uma outra cor. X1 igual a 8, então vejamos aqui. O 5 estaria por aqui, né? Cinco, mais ou menos aqui. Então, vamos supor que o 8 esteja bem por aqui. O 8. Então, o que acontece? x1 igual a 8, x1 igual a 8 é esse ponto aqui, mas para qualquer valor de x2. Então, vai ser uma reta horizontal e a vertical, não é isso? Oito. Então, vamos lá. 8. Então, ó, x1 igual a 8 para qualquer valor de x2. Então, fica essa reta aqui. Um pouco de paciência para usar aqui o software. Então, isso aqui está associado à segunda restrição. x1 igual a 8, independente. Aqui é a segunda restrição. Tá? x1 igual a 8, que é esse ponto aqui, para qualquer valor de x2. Eu fico variando o valor de x2 e, no entanto, x1 permanece sendo igual a 8. Tá? Alguma dúvida sobre essa reta aqui, para construir essa reta? Ok. Agora a gente vai ter que saber para qual região, tá? Se para o lado direito ou para o lado esquerdo, do mesmo jeito que a gente fez para a primeira restrição. A gente fez a pergunta se era para cima ou para baixo que a restrição era satisfeita. No caso, a segunda restrição agora. Então, aqui, como não tem para cima ou para baixo, porque é uma reta vertical, então ou é para o lado direito ou esquerdo. Né? Aí, para qual lado a segunda restrição é satisfeita? Por simplicidade, eu vou pegar o ponto 0, 0 de novo. Tá? Então, se x1 igual a 0 e x2 igual a 0, aí o que vai acontecer? A restrição, a equação é o quê? É 4x1, né? Então, vamos voltar para cá. Se x1 igual a 0 e x2 igual a 0, então, fica o quê? 4 vezes 0 igual a 0. E o 0 é menor ou igual que 32? Porque lá a restrição é 4x1 menor ou igual que 32. O que vai acontecer? Na verdade, isso aqui, então, é sim ou não?
0 é menor ou igual a 32. Então, sim. Logo, região para a direita ou esquerda? Ó, o 00 está do lado esquerdo. O 00 satisfaz a segunda restrição. Né? Então, resposta, sim, satisfaz. Então, a região que satisfaz a restrição 2 é para a esquerda ou para a direita? A resposta foi sim, né, no teste. Então, é para a esquerda ou para a direita? Para a esquerda. Para a esquerda. A resposta positiva, então, restrição é satisfeita para o lado que a resposta foi positiva, certo? Então, setinha para esquerda. Esquerda. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui, se fosse o ponto x1 igual a 20 e x2 igual a 0. Que seria o quê? Esse ponto aqui, ó. Se fosse esse ponto. x1 igual a 20 e x2 igual a 0. Então, como seria? Então, para a esquerda. Se fosse 20 e 0. Foi que eu coloquei? 20 e 0. Então, ficaria o quê? 4 vezes x1, que é 4 vezes 20. Certo? Mais 0. Por que 0? Porque é 0 vezes x2. Ó, 0 vezes x2. Só para enfatizar que tem o x2 qualquer valor, mas é multiplicado por 0. Então, fica 80. Aí, 80 menor ou igual que 32, ó. Aí a resposta, não. Então, implica satisfaz para a direita ou para a esquerda? Porque o ponto 20, 0 está aqui lado, ó. Ó, o 20, 0 está aqui. A resposta foi não. Não é menor do que 32. Então, é para a direita dessa reta azul ou para o lado esquerdo? Lado esquerdo, né? Lado oposto. A resposta sendo negativa no teste, aí você tem a região que satisfaz a restrição, é para o lado oposto, é para o lado esquerdo. Tá certo? Então, falta a restrição 3, né? Vamos ver como é que fica a restrição 3. Restrição 3 diz que é o seguinte, x2 é no máximo 10, tá? x2 é no máximo 10. Então, vamos colocar aqui. R3. x2 menor ou igual é igual a 10. Então, a mesma ideia que foi a segunda restrição, ó, x2 é 10 para qualquer valor de x1, para todo x1. Né? Não depende de x1, x2 não depende de x1. Então, é 10 para todo valor de x1. Como é que fica essa reta? x2 é 10. Né? Então, ó, x2 é 10. Vejamos aqui. É 10 para qualquer valor de x1. Tá? Então, está essa reta. Né? Agora, a gente precisa saber, né, para qual lado, né, qual lado, se para cima ou para baixo desta reta, desta restrição, a gente vai ter o quê? x2 no máximo 10. É para cima ou para baixo? Não precisa nem fazer conta. Para que lado é menor do que 10? No máximo 10. Pode responder aí. Para baixo. Para baixo, né? Deixa eu ver se está tudo certinho aqui na gravação. Parece que sim.
Então, só para confirmar, né? Vamos verificar. Ó, se 0, 0, fica o quê? 0, 1 vezes 0, que é, na verdade, desculpa, fica 0 vezes x1, que é 0, né? Mais 1 vezes x2. Eu estou enfatizando aqui os coeficientes, porque mais na frente a gente vai precisar nas nossas aulas. Isso aqui é o quê? 0 vezes 0 mais 1 vezes 0. Isso é 0. Isso aqui é menor ou igual que 10? A resposta é sim. Logo, a restrição é... Ó, o 0, 0 está abaixo daquela reta. A restrição é para baixo. Pois é para baixo. Só isso. Ok? Então, vamos lá. Setinha para baixo, né? Porque aqui eu vou chamar de R3. E aí, setinha para baixo. Tá? Tem mais restrições no problema? Sim ou não? Tem a não negatividade, né? A não negatividade, exatamente. Então, a não negatividade é o quê? x1 maior do que zero. Então, x1 maior do que zero é para cá, ó, né? x1 maior do que zero. Isso aqui é a restrição, vou chamar de R4. Certo? x1 maior do que Professor, zero. Oi. todo problema de programação linear vai ter essa questão da não negatividade ou não? Sim, sim, sempre não negatividade. Aí, setinha para a direita, x1 não negativo. E x2 não negativo. Eu vou chamar de R4. R5. R5. Não negatividade. R5. Certo? Pronto. Com isso, a gente tem todas as restrições do problema representado graficamente, né, no plano cartesiano. Ok? Agora, a gente precisa buscar qual a região, né? A gente sabe as restrições individualmente, né? Essas setinhas, cada uma dessas setinhas indica as restrições sendo satisfeitas para cada uma delas individualmente. Aí eu pergunto, qual dessas regiões satisfaz a todas as restrições de uma vez só, simultaneamente? Por exemplo, se eu pegar um ponto aqui, o 20 e 20, satisfaz a todas as restrições? Sim ou não? Não. Não, né? Por exemplo, não satisfaz a restrição 2, que está de azul. Não satisfaz. E nem a restrição 3. Né? Se eu pegar um ponto aqui, ó, aqui, abaixo do R3, dessa terceira restrição, satisfaz? Também não. Também não. Né? Se eu pegar aqui, ó, entre a vermelha e o azul, satisfaz todas? Não, professor. Pronto. Tá? Então, percebam que eu tenho que ir buscando, né, regiões que satisfaçam a todas. Se eu pegar bem aqui, assim, ó, deixa eu ver. Aí eu não sei se tem problema de escala. Então, tem um triângulozinho aqui entre o azul, o vermelho e o verde. Se eu pegar dentro desse triângulo, satisfaz a todas? Sim ou não? Não. Também não. Não satisfaz a restrição de vermelho, que é a primeira restrição. Agora, percebam que se eu pegar aqui dentro, ó,
Aqui esse contornozinho, ó. Parece que já satisfaz a todas as restrições. Concorda ou não? Sim. Sim. Então, a esta região aqui, a gente chama de quê? Eu já falei para vocês o que significa essa região. Qual é a definição? Região que satisfaz a todas as restrições simultaneamente. A gente chama de quê? Conjunto de pontos, x1, x2, que satisfaz a todas as restrições simultaneamente. A gente chama de quê? Região viável. Certo? Então, se eu quiser resolver o problema, tá, encontrar as quantidades de artigo 1, x1, e a quantidade de artigo 2, x2, tá, a gente deve procurar dentro dessa região. Por quê? Porque esses valores aqui, eles satisfazem a todas as restrições do problema simultaneamente. Ou seja, a disponibilidade de matéria-prima P1, P2 e P3, além da não negatividade. Tá certo? Tá? Então, a gente tem que buscar dentro dessa região, incluindo as arestas dessa região. Aí eu pergunto para vocês, quantas soluções possíveis existem aqui? Quantos pontos existem nessa região? Infinitos pontos, né? Infinitos pontos. Então, percebo que o nosso problema aí parece bastante complicado, porque a gente tem uma infinidade de valores possíveis que satisfaz a nossa restrição. Mas a gente quer um deles, se existir, tá? Para que maximize o nosso lucro. Só que a gente não sabe que valor é esse. Se ele existe, primeiro, a gente não sabe se ele existe. Se, por acaso, ele existir, a gente não sabe se ele é único, porque ele pode ser uma dessas arestas aqui, tá? Uma aresta completa disso. Uma aresta dessa, um lado dessa região, tem infinitos pontos. Então, você teria a solução com infinidade de pontos. Poderia ser ilimitado, né? Ou pode ter a solução e ser única também, tá certo? Bom, graficamente, só falta uma coisa. A região viável a gente encontrou, tá? E a gente precisa agora determinar para que lado a função objetivo aumenta. Por que aumenta? Porque a gente quer maximizar a função objetivo, certo? E para verificar isso, a gente vai determinar um vetor gradiente, que a gente chama. Tá? O vetor gradiente, ele vai dar o sentido de crescimento da nossa função lucro, da nossa função objetivo. Então, vamos colocar aqui vetor gradiente. Isso é lá dos cálculos que tem esse vetor gradiente. Então, o vetor gradiente é um vetor onde os elementos, tá? Os elementos desse vetor são as derivadas parciais. Como a gente tem duas variáveis, então a derivada parcial de f de x1 x2, uma função de duas variáveis, que é a função lucro, derivada parcial com relação a x1. Essa é o primeiro elemento do meu vetor gradiente. E o segundo elemento é a derivada da função objetivo, que é de duas variáveis, derivada parcial com relação a x2, certo? Então, derivada de x2. Tá? Então, esse vai ser o nosso vetor gradiente, tá? Quando a gente tem duas variáveis de decisão. Tá? Para o nosso exemplo, para colocar aqui, pois, quem é f de x1, x2? Quem é f de x1, x2? Qual é o valor da função objetivo? O lucro. Vamos ver aqui. É 200x1 mais 300x2. Onde é que está, menina?
aqui. 200x1 mais 300x2. Então, derivar essa função em relação a x1. Dá quanto essa derivada em relação a x1? Em relação a x1, 300x2 é uma constante. É isso? Então, a derivada de 300x2 é zero, não é isso? Isso. Concorda? Pronto. Então, eu derivo 200x1 em relação a x1, que dá quanto? 200. 200. Então, o primeiro elemento do vetor gradiente é 200. Derivando essa função em relação a x2, parcialmente em relação a x2. 200x1 é uma constante em relação a x2, então essa derivada é zero. Mais 300, derivadas de 300x2, que dá quanto? 300. 300. 300. Pronto. Tá? Mas eu posso visualizar esse vetor, certo? Como sendo eu posso reescrever como 100 vezes um vetor 2, 3. Então, 10. Vamos lá, colocar 10. Vou reescrever esse vetor como sendo 10, que multiplica 10 vezes 20 dá 200, e 10 vezes 30 dá 300. Então, 10 vezes o vetor 20 e 30, tá? Isso é uma extensão, na verdade. 20, 30, 10 vezes 20 e 30 é uma extensão do vetor 20 e 30, né? Do ponto 20 e 30, na verdade. E o vetor gradiente, a gente vai pegar do ponto 0, 0 até este ponto, na verdade, certo? Então, vamos lá para o gráfico. O ponto ficou como 10. Ixi, já esqueci. 20 e 30, não foi? Foi. 20 e 30. Então, vamos localizar aqui o ponto. 20 está aqui. 30 são 3 pontinhos. Então, aqui. Então, 20 e 30. 20 está aqui, 30. Certo? Então, aqui eu tenho 20, 30. Certo? E aí eu vou traçar uma reta do ponto 0, 0 ao ponto 20 e 30. O 10, que multiplica 20 e 30, é uma extensão. Então, eu vou colocar aqui vetor gradiente. Vetor gradiente. Ok? Pronto. E esse vetor gradiente, ele indica o crescimento, né, da função objetiva. Então, ele cresce nesse sentido, tá? Nesta direção. Aí a gente vai começar a traçar várias retas perpendiculares ao vetor gradiente, de tal forma que a gente encontre um ponto que ainda pertence, certo? Ainda pertence à região viável. Aqui vai estar um pouco complicado para mostrar. Eu vou depois usar um software, Tora, que aí fica mais visível, né? Mas talvez, né? Vamos ver. Bem complicado mostrar graficamente. Mas a gente percebe o seguinte, ó. Eu tenho aqui
sei lá, vamos tentar. Perpendicularmente crescendo, a gente tem isso aqui, mais ou menos. Aí cresce um pouco mais a função objetivo para cá, dentro da região viável, tocando a região viável, aí retas paralelas e perpendiculares ao vetor gradiente, certo? E aí talvez a gente perceba que o último ponto que ainda toca a região viável seja esse pontinho aqui. Aí seja o pontinho do triângulo que eu perguntei logo no início para vocês. É um pontinho aqui. Que seria a interseção x1, x2, que aí eu vou determinar, tá? x1, x2. E vai ser o quê? A interseção da reta vermelha com a reta azul. Tá certo? Né? Espero que, a menos de erro de escala, pode ser esse ponto. Ou pode ser o outro ponto, a interseção da terceira restrição, que é da reta da terceira restrição, que é a verde, com a vermelha. Tá? Vejam só. Porque tem... Professor, Oi. qual foi o critério que o senhor usou para traçar essas retas perpendiculares ao vetor? Pode ir traçando aleatoriamente? Eu não entendi. Aleatoriamente. Eu só estou ilustrando, na verdade, certo? Eu estou ilustrando, porque é o seguinte, eu estou ilustrando como é que a minha função objetivo cresce, tá? Então, por exemplo, se o vetor gradiente estiver mais assim, aí o que acontece, ó? Eu vou ter aqui, ó, perpendicular ao vetor gradiente, vai ser mais ou menos isso, aí eu cresço aleatoriamente, aí eu vou crescendo até chegar algo assim, ó. Chegando nesse ponto aqui. Tá, ó, nesse ponto. Agora, isso aqui eu estou ampliando o que tá aqui, porque está já cheio de risco, né? Então, eu fui crescendo perpendicularmente ao vetor gradiente, tá? Retas paralelas vão indicar como é que a minha função objetivo vai crescendo, ó. Retas paralelas e nesse sentido, ó. Nesse sentido. Por que nesse sentido? Porque é como o vetor gradiente, ó, o vetor gradiente está crescendo. Se o meu vetor gradiente cresce nesse sentido, eu começo a traçar retas perpendiculares ao vetor gradiente. E aí eu traço várias retas paralelas a essa reta perpendicular, aí vem várias retas paralelas. Aí eu vou crescendo até tocar o último ponto da região viável, né? Então, se eu não tiver problema de escala aqui, aqui vocês lembram que tinha um triângulozinho, né? Então, pode ser que tenha chegado aqui a uma última reta aqui, que eu consigo traçar, que ainda pertence à região viável, pode estar tocando este vértice, certo? Tocando neste vértice. Mas que vértice é esse? É o ponto x1, x2 que eu preciso determinar, né? E é a interseção dessa reta azul, que é da restrição 2, com essa reta que está decrescente, que é a da restrição 1, a vermelha. Então, eu monto um sistema de equações lineares com essas duas retas, tá certo? E vou encontrar os pontos x1 e x2, tá? Por quê? E esse ponto aqui vai ser o ponto ótimo, ou seja, o valor, a quantidade de artigo x1, artigo 1 e artigo 2 que maximizam o lucro e satisfaz todas as restrições simultaneamente. Por que satisfaz todas as restrições simultaneamente?
porque pertence à região viável. É o último ponto que ainda pertence à região viável e ele é máximo também. Por quê? Eu fico crescendo a minha função objetivo até que ainda pertença à região viável, né? Então, traçando retas perpendiculares ao vetor gradiente, retas que vão crescendo de forma paralela até tocar o último ponto que ainda pertence à região viável. Aí eu tenho um ponto ótimo, certo? Agora falta encontrar que ponto é esse. Qual é o valor de x1 e x2? Então, se eu não tiver problema de escala, eu vou identificar a interseção entre a reta da restrição 2 com a reta da restrição 1, que é a reta vermelha e azul, tá? Então, quais são as equações da reta restrição 1 e 2, tá? Vamos lá. Restrição 1 é 2x1 mais x2 igual a 20. 2x1 mais x2 igual a 20. E a outra restrição é a 2. Restrição 2 fica como 4x1 igual a 32. Professor, Foi? parou de apresentar de novo. Ah, falta pouco para a gente concluir, tá certo? É porque é bem muita coisinha para explicar, muitos detalhes, né? Mas depois com a prática fica simples. O problema também é a escala, né? Você tem que ter uma régua aí para desenhar com detalhe, né? E depois a gente vai utilizar software, não vai ficar desenhando isso à mão.
Só um minuto, tá muito lento aqui. Tá difícil aqui, vamos ver se volta. A conexão está muito ruim. Pessoal, só um minutinho. Oi, estão me ouvindo ainda? Sim, professor. Ó, são 5h30, a minha conexão de internet aqui está caindo direto, certo? Aí eu vou fazer o seguinte, vou ver até onde ficou gravada a aula, e aí vou concluir a gravação e mando para vocês, aí na sala de aula virtual, tá certo? E aí amanhã a gente tem um encontro reservado de 15 horas, né? Certo? Isso. Certo. Pronto. Aí eu fico disponível amanhã às 15 horas para tirar dúvidas da aula de hoje, tá? Falta poucos detalhes ali para a gente concluir o PPL, a solução gráfica, tá? E aí eu vou apresentar na gravação também como resolver esse problema usando o software Tora, tá? Uma solução gráfica usando o software Tora, tá bom? Vou mostrar como é que instala tudinho. A instalação é simples. Sim, aí eu vou deixar disponível esse software lá na sala de aula virtual, um arquivo zipado. Vocês descompactam, né, e faz a instalação dele, tá bom? Professor, a aula de amanhã é só tirar dúvidas mesmo, né? Porque tem gente que nesse horário tem aula, outras aulas também. Isso, é só tirar dúvida, não é uma aula, é um atendimento. Não tem aqueles horários de atendimento, né? Sim, sim, tá bem, obrigada. Professor, Diga, aí se for necessário a gente grava também alguma coisa, tá certo? professor, então esse exercício sendo resolvido pelo software, ele não vai ser no atendimento, vai ser na aula gravada aí, que você vai terminar de fazer esse exercício sem o software e também com o software completo, né? Isso, eu vou terminar de gravar a aula, com o restante da solução, já falta pouca coisa para resolver manualmente, Uhum. e além disso, vou gravar usando o software.
Tá certo. Tá ok. Viu? Então não é no atendimento não, né? Oi? Não vai ser no atendimento, vai ser na aula gravada, no restante dessa Na aula, aula né? gravada. O Tá atendimento ok, é tá para ok. você já vir com as dúvidas. Você já Tá, vem com a tá certo. dúvida, para ser mais assim objetivo, entendeu? Tá ok, professor. E Obrigado. quando Ô, voltar à professor, internet, eu vou deixar o slide e tudo que a gente fez agora nessa, no gráfico, aí também vou deixar disponível na sala de aula virtual. Tá certo. Obrigado, professor. professor, Ok. como o senhor Oi? não terminou o exercício, não é melhor fazer a aula de ter dúvida só depois, não outro dia? Porque já que não terminou, ficaria meio complicado para tirar dúvida, já que não completou, né, a É atividade. verdade. A gente poderia Não, remarcar isso aí. não. Amanhã de manhã eu termino só o finalzinho dessa solução. A maior parte da solução já foi resolvida, entendeu? E aí eu vou deixar daqui para mais tarde, voltando à minha internet, um segundo exercício para você já começar a resolver. Se não terminar, mas pelo menos já está metade encaminhada, entendeu? Mais da metade. Já dá para trabalhar. Mas é porque de hoje para amanhã de manhã tem gente que não pode, né? Mas se o senhor achar necessário, não tem problema, não. Isso aí. Não, mas aí para aqueles que já puderem, já pode ir esclarecendo as dúvidas amanhã, entendeu? Aí, se não, a gente vai reservar um outro horário. Tem os outros dias de atendimento. Nas próximas aulas, se sobrar tempo, a gente tira 10, 15 minutos para discutir. Tem oportunidade a gente vai ter para tirar dúvidas. Entendi, certo. Obrigada. Tá bom? Tá ok. Tá? Estão liberados se alguém tiver mais alguma dúvida, algum comentário. Ok, professor. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, boa tarde para vocês. Boa tarde. Tchau. Fechou, até semana que vem. E, professor, só uma dúvida. É que nesse caso, essa funciona para maximizar, né? Aí É, você pegou o ponto mais extremo da região que a gente encontrou, né? Que pertencia a todas as restrições, em isso, direção é a região um viável. vetor que seja viável em função do vetor gradiente, né? Aí, Isso. no caso, ele era para a direita. No caso, se fosse para minimizar, seria para a esquerda ou não? Não tem nada a ver. Se for minimizar, aí a função objetivo, ao invés de ser para cima, seria para baixo, né? No sentido Ah, acima, vetor gradiente setinha para cima seria setinha para baixo. entendi. Só isso mesmo. Viu? Valeu, professor. Até Ok. mais. Até mais.
Boa tarde a todos. Até mais.